Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, 7 de julho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. E o Botafogo acertou a contratação de David Ancelotti, filho do técnico Carlo Ancelotti, que foi auxiliar nos últimos anos do pai em clubes e também na seleção brasileira. As partes chegaram a acordo ontem e o italiano de 35 anos é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para iniciar os trabalhos nessa semana, mas ainda não deve
dia para você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. lentidão somente pela pista da direita, na chegada à Avenida Benjamin Constant. Pela Barão de Itapura, motorista reduz a velocidade na saída da Rua Doutor Delfino Sintra até a Rua Sacramento, principalmente ali pela pista da direita, mas no restante da via, trânsito fluindo bem, motorista segue tranquilo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN, agora 11h16. Vai que acontece um imprevisto. Aí é bom contar com o Grupo Bradesco Seguros para vários tipos de vai que. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Mandar abraço aqui para o Ricardo do Jardim Miriam. Bom dia, Júlia, equipe. Estou aqui na audiência. Obrigado pela mensagem. Saudações tricolores. Amanhã é dia de tomar remédio para a pressão. É um bom dia do tricolor Henrique Prado, torcedor do Fluminense. Aliás, uma galera tem se reunido aqui em Campinas. Deixa eu até pegar aqui, viu, Carlão? Aqui, ó, fazer um serviço do bem aqui, ó, um merchan do bem. A galera que vem se reunindo no Coronel Mostarda, no Cambuí, ali pra... É a torcida que chama Flu Campinas. Vem se reunindo nos jogos aí do Flusão. Então, quem quiser acompanhar, você, torcedor do Fluminense, aí em conjunto com os tricolores, amanhã tem Fluminense e Chelsea. Eu estou esperançoso, viu, Carlão de Freitas? Ainda mantenho a minha opinião de que o Chelsea dos europeus é o mais acessível de se jogar de igual para igual. Ô, Júlio, eu tô com você também. É claro que o Chelsea ele é mais forte, assim como antecipávamos, né, no duelo contra o Palmeiras, a força do Chelsea, a força do futebol europeu. O Palmeiras em algum momento conseguiu equilibrar, mas no cômputo geral o Chelsea foi melhor. E diante do Fluminense, eu acredito também mais no Chelsea. Acho que o favoritismo é do time inglês. Mas, Júlio, é um jogo só, é uma semifinal. O Fluminense tem encarado muito bem os adversários da Europa, né? Foi assim contra a Inter e foi assim contra o Borussia. Eu acho que não custa acreditar, né? A gente não pode tirar o direito do torcedor do Fluminense sonhar. E o Fluminense aproveitar também algumas vulnerabilidades do Chelsea para conquistar a vitória. Eu acho possível. Mais uma vez, é um Chelsea favorito, é um Chelsea que tem mais individualidades, tem mais recursos, né? Tem jogadores que desequilibram,
Mas o Fluminense tem que tentar, tem a possibilidade de trabalhar dentro do percentual dele de possibilidades de classificação e, quem sabe, transformar 30%, 40% em 100%. Né? Um jogo só ele permite muita coisa. De repente o Chelsea não tá lá numa tarde-noite legal, o Fluminense numa tarde-noite no ápice, né? Então tudo pode acontecer. Evidentemente, em condições normais, o Chelsea tem uma possibilidade maior de conquistar a classificação. Aqui teve um ouvinte aqui, deixa eu ver se eu acho a mensagem. Acho que era o Ademir aqui, ó. Bom dia, Júlio Nascimento. Eu que sou Palmeiras, pode tirar aquele goleiro do Palmeiras do gol porque não está pegando mais nada. É o Ademir de Tu. Tá bravo aqui com o Everton. E até depois, Carlão, assim, eu vi o lance muitas vezes, discuti com alguns amigos palmeirenses sobre o lance. Eu acho que não dá para isentar o Everton de ter sofrido uma falha, porque mesmo com o desvio, primeiro que a bola não desvia no Rios, né? Ela desvia antes. Eu até tive a impressão de gol contra do Rios, mas não, o desvio é antes do Rios. No GI. Só que o Everton ainda estava no alcance da bola. Se ele estica, parece que ele perde a reação, né? O desvio tira a reação dele, mas se ele dá um tapinha aqui com a mão direita aqui, ele evita o gol. Então, esses lances têm acontecido em clássicos, em algumas partidas decisivas, deixam a torcida do Palmeiras, às vezes, na bronca com o Everton, que é um baita goleiro e tem uma grande história no Verdão. Júlio, eu sou um cara que eu não gosto de pegar um jogador e crucificá-lo, né? Mas eu tô com você, eu acho que não dá para isentar o Everton de falha. Hoje pela manhã nós estávamos no café, Eliel Almeida pagou o café hoje, robusto, né? Com regado a croissant, regado a coxinha, regado a muita coisa boa. E nós estávamos discutindo esse lance. O Eliel falou algo que depois eu fiquei pensando. O Everton, Júlio, não sei se você vai concordar comigo, ele toma a decisão antes, né? Sim. E aí depois aquela coisa do reflexo não acontece. Então, como ele tomou a decisão antes, ele foi surpreendido pelo desvio. Aí quando ele precisa do reflexo, precisa da agilidade, da dinâmica para voltar, né, na tomada de decisão, não tem mais tempo. Então eu creio, não foi um frango, né? Não foi um frango de jeito nenhum. Acho que o desvio atrapalha realmente, não tem como falar do lance, mas sem citar o desvio no GI, e logicamente atrapalha. Mas eu acho que o reflexo do Everton foi um reflexo lento, e isso acabou comprometendo, e o Palmeiras tomou o segundo gol. A partir dali não houve mais reação do Palmeiras. O Chelsea poderia até ter feito um placar mais elástico, mas eu tô com você, eu acho que tem um percentual de culpa do Everton, sim. Muito bem, 11h21, vamos então com o Gabriel Dudziak trazendo mais informações do futebol paulista. A gente volta a falar sobre Copa do Mundo de Clubes. As reestreias do Santos e do Palmeiras no Brasileirão devem mesmo ficar para o dia 16 de julho, quarta-feira da semana que vem. A expectativa era de que o jogo entre os dois fosse realizado no próximo domingo, mas ontem o técnico do Santos, Kleber Xavier, afirmou em entrevista à Rádio Guaíba que a partida foi remarcada e que a volta santista aos gramados será contra o Flamengo, na quarta-feira da semana que vem. O motivo para o adiamento é um pedido do Palmeiras, em função da participação do time na Copa do Mundo de Clubes. O próximo jogo do Alviverde seria então contra o Mirassol, também na outra quarta. Na mesma entrevista à Rádio Guaíba, Kleber Xavier disse que Neymar tem condições de jogar 90 minutos contra o Flamengo e que o lateral direito Igor Vinícius deve estar à disposição para essa partida. Já o também recém-chegado William Arão deve demorar mais tempo para atuar. O Corinthians volta aos gramados no domingo que vem, quando enfrenta o Bragantino na Neoquímica Arena. Apesar da boa recuperação até aqui, o atacante Yuri Alberto ainda não terá condições de atuar. Se mantiver o que fez desde a lesão do camisa 9, o técnico Dorival Júnior terá que escolher entre Romero e Héctor Hernandes para a posição. Antes, no sábado, dia 12, o São Paulo enfrenta o Flamengo. A escolha do novo técnico Hernan Crespo pelo esquema 3-5-2 deve significar um posicionamento ligeiramente distinto para o atacante Luciano. O jogador que vinha atuando mais atrás de um centroavante agora deve ser um segundo atacante, ao lado de um homem mais de área. No momento, o tricolor conta com André Silva e Dineno para esta função. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. O Campeonato Brasileiro vem aí, vai voltar, né, Carlão? Agora também com o futebol paulista totalmente focado, né? Sem o Palmeiras no Mundial. O foco agora é o Campeonato Brasileiro, mas até para falar de um assunto que trouxemos em manchete, eu quero a sua opinião sobre o filho, mais um Ancelotti, né? Agora no futebol brasileiro, o Botafogo contratando o ex-auxiliar
do Carlo Ancelotti e eterno filho é David Ancelotti, né? Acho que é David Ancelotti, não Davi. Acho que é David. David Ancelotti, o novo técnico do Botafogo. Júlio, cara, eu tô bem decepcionado com o prosseguimento dessa gestão do Textor no Botafogo, né? Por que eu falo prosseguimento? Porque existia tanta expectativa após um 2024 mágico, tão lindo, né? Na história do clube, de recuperação, de protagonismo. E nós esperávamos que a esteira do sucesso permanecesse, né? Mas não aconteceu, né? Não aconteceu. E demora para contratar um treinador no início de temporada, declarações polêmicas do Textor até com relação ao treinador, não tinha pressa ao contratar. Aí vem o Renato Paiva, aí faz uma Copa do Mundo legal, né, numa primeira fase, dentro de uma ideia de jogo, tudo bem, defensiva, que deu certo contra PSG e Atlético, apesar da derrota para os espanhóis. Contra o Palmeiras ele permaneceu, talvez confiando, né, nos bons jogos da primeira fase, e o time perdeu e o Textor ficou pé da vida com a postura do Botafogo. Veio a demissão destemperada, ao meu ver. E a própria contratação do Ancelotti também destemperada, viu, Júlio? Não sei qual foi o método de negociação, o perfil traçado, mas um jovem que sequer trabalhou como treinador e já pega o Botafogo com tamanha responsabilidade, né? Pode dar certo, é claro que pode. O futebol ele é cheio de nuances, né? Cheio de coisas inexplicáveis. Mas eu não contrataria, não. Não contrataria, não. Não sei se é experiência, é teste no momento errado da temporada, no momento em que os grandes jogos já estão acontecendo, mas outros estarão por vir. Não sei, pode dar certo, mas não seria o meu nome não, Júlio. Eu também acho que a torcida do Botafogo também muito dividida justamente por conta dessa falta de experiência, né? Do Ancelotti como técnico, diferente do pai, que sempre acompanhou o pai ali nos clubes, muitos anos de Real Madrid, de seleção e tudo mais, isso, claro, tem um peso muito grande, mas é difícil, né, Carlão? Nem sempre você extrai de um auxiliar, transforma ele num grande técnico. Muitas vezes o auxiliar ele é bom sendo auxiliar, sendo esse complemento a um técnico experiente, né? Sim, nós tivemos muitos casos, né? Eu vou utilizar aqui casos do futebol brasileiro, né? Casos de sucesso. Acho que o Oswaldo Oliveira é um caso de sucesso, né? Sim. Auxiliar do Luxemburgo, que deu muito certo na ocasião. No Flamengo não tivemos tanto sucesso com relação ao Domenech, né? O Thuram, o Domi, que ele veio como um ex-auxiliar do Guardiola, mas não deu certo. Ele segue o trabalho dele lá no futebol mexicano, né? E sei, cara, primeira experiência, sei, eu acho que o Botafogo tem tantas competições pesadas, né? Hoje pela manhã eu até falava isso com relação ao Palmeiras, existe vidas após a Copa do Mundo. Eu acho que não é um momento para testes, né? Em que os grandes jogos no nosso território eles vão acontecer. Sei, pode dar certo, mas não acredito não. E outra, né, até ouvia hoje na coluna do PVC pela manhã na Rádio CBN, ele falando de um conflito de interesses. E lógico que isso vai ser tocado, isso vai ser debatido, né, porque de repente uma convocação do jogador do Botafogo o tema, poxa, mas tá levando porque é filho do homem e tal, não sei, mas eu não contrataria em virtude de conflito de interesse ou filho do Ancelotti, eu não contrataria por ser um inexperiente, né, neste momento da temporada em que o Botafogo tem Libertadores, em que o Botafogo tem Brasileirão e o Botafogo ainda sonha com conquistas. Eu acho que é um 2025 muito nebuloso do Botafogo, mesmo com uma campanha ok na Copa do Mundo, mas é um 2025 até decepcionante, porque para quem esperava um Botafogo dominante como foi em 2024, ou pelo menos fazendo parte do seleto grupo do G2, né, Flamengo e Palmeiras, transformando em G3 com o Bota, isso não está acontecendo. Eu acho que Palmeiras e Flamengo permanecerão dominantes no certame nacional, e o Botafogo, que ensaiava uma entrada nesse grupo, creio que não vai conseguir. Rapidamente aqui algumas mensagens pelo nosso WhatsApp. Bom dia, CBN. O próximo a ser técnico do Brasil da família Ancelotti vai ser o avô agora da família. Manda aqui o Antônio Wilson fazendo aí esse comentário sobre o Carlo, o David, todo mundo aí chegando, né? Bom dia, galera do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas. Duas coisas. Primeiro, os reservas do Palmeiras não estão à altura dos titulares. Gustavo Gomes e Piquerez fizeram muita falta.
2, concordo com vocês e com o PVC. O filho do Ancelotti foi uma péssima escolha por tudo que já foi falado. Abraço grande, Rodrigo Pulpo, sempre na audiência da CBN, assistindo com você essas duas questões. O Reginaldo, aqui de Campinas, que show de transmissão da equipe da Taça das Favelas, dobradinha PTV e CBN. Valeu, Reginaldo. Comentar ao lado do Léo Almeida é muito fácil, né? O nosso mestre dos comentários. Bom dia, amigos da CBN. Acho que alguns jogadores do Bugre foram prejudicados pelo pastor que estava no campo do Londrina. Boa semana a todos. JP de Moraes. Pelo pasto que estava o campo do Londrina. Não tava legal não, hein? O estádio do Café lá, hein, Carlão? Aliás, não é a primeira vez, né? Tudo bem, é Série C de Campeonato Brasileiro, mas é um campeonato nacional, né? É um campeonato que conta com times tradicionais. O próprio Londrina, né? Que foi semifinalista em Campeonato Brasileiro em 77 e tal. Lá longe, mas é um clube tradicional. E eu acho que o mínimo que a gente deve exigir é um gramado em boas condições. Eu não vou colocar perfeitas, porque é quase que impossível aqui no futebol brasileiro, ainda mais em Série C. Mas em boas condições. Mas a bola muito viva, isso sem dúvida alguma prejudica. O Marco Antônio Carvalho, Jardim Botafogo, que o Carlão de Freitas continue com seus comentários de complexo de vira-lata e que o Fluminense continue jogando seu futebol com competência. O Chelsea não é nada disso. Tá bravo aqui o Marcão Antônio Carvalho. Mas, Marcão, eu acho que é claro que nós estamos entusiasmados com a participação brasileira, mas eu tenho que comentar de acordo com a realidade. É lógico que eu quero que o Fluminense passe. Eu gostaria de uma semifinal brasileira, mas a gente tem que comentar o que acontece. O Chelsea ele é melhor. Agora, entre o Chelsea ser melhor e se classificar, tem 90 minutos, né? Não é assim, mas antes do jogo o Chelsea é melhor, assim como foi melhor contra o Palmeiras. Isso não é complexo de vira-lata, isso é realidade. O Chelsea tem mais investimento, tem jogadores que desequilibram, é uma equipe mais forte. Mas o Fluminense não derrotou uma Inter mais forte? Então tem todas as possibilidades. Quem sou eu para impedir o torcedor do Fluminense de sonhar? E eu quero também, eu não estou torcendo contra não, eu desejo o Fluminense na final da Copa do Mundo, mas a realidade é que o Chelsea tem mais possibilidades. Não disse que o Chelsea já se classificou. 11 horas e 31 minutos, voltamos já com o CBN Esportes. Repórter CBN. Segunda-feira, 7 de julho de 2025. O envelhecimento acelerado vai aumentar em 600 bilhões de reais os gastos com aposentadorias e benefício de prestação continuada em 2040, se não houver uma reforma da Previdência verdadeiramente sustentável. A estimativa consta num estudo do Centro de Liderança Pública. De acordo com a organização, mesmo sem considerar pensões e regimes especiais, a elevação dos gastos representa praticamente um novo orçamento de saúde pública ou o dobro do que a União investe em infraestrutura. A projeção da inflação oficial do país para este ano caiu pela 6ª vez consecutiva. A expectativa do indicador recuou levemente 0,02 ponto percentual e ficou em 5,18%. Apesar da queda, a estimativa continua acima do teto da meta para o ano, que é de 4,5%. Para 2026, a projeção do IPCA permanece em 4,50% há 8 semanas. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A necessidade de financiamento da saúde pública deve crescer em média 3,9% ao ano na próxima década. Ao todo, o governo terá de injetar anualmente 10 bilhões de reais adicionais para garantir atendimento a todos. Segundo o levantamento da instituição fiscal independente, o aumento dos custos está acima do espaço previsto no arcabouço fiscal. O ministro dos Transportes da Rússia foi encontrado morto horas depois de ser demitido pelo presidente Vladimir Putin. Segundo o jornal local, Roman Starovoyt cometeu suicídio. Apurações preliminares do Comitê Investigativo do país confirmam a informação. O decreto publicado por Putin não menciona as causas da demissão. O ministro ficou 1 ano no cargo. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas.
Apresentação: Júlio Nascimento. 11h33, só tranquilizar a galera aqui, não teve nenhum pastor aí que prejudicou o Guarani não, hein? O ouvinte corrigiu aqui, dizendo que o campo era um pasto. O corretor às vezes atrapalha. E mandar um grande abraço aqui pra a lenda Marcos Ortiz. Eu tô com a mania de falar Estádio do Café e eu não consigo tirar essa mania. O jogo foi no VGD, né, Carlão? Torino Gonçalves Dias. Isso. Aliás, uma caixinha de bombom, hein? Nós estávamos acostumados a acompanhar os jogos dos nossos filhos lá no Estádio do Café, né? Um estádio gigantesco, né? Dimensões maravilhosas. Mas agora uma caixinha de bombom num gramado muito ruim. O Londrina, vai ser difícil bater o Londrina lá dentro da casa deles, hein? Até visualmente na transmissão, né? Era estranho, né? Acompanhar o jogo, porque o Estádio do Café, a transmissão é mais panorâmica, né? Então você tem uma visão mais ampla do campo. Ontem lá no VGD você tinha Você tem um toldo, né, atrás do gol, né, Júlio? No gol que saiu no gol do empate, né, do Rafael. Um toldo ali atrás. Não sei por que o Londrina não tem informação se tá em reforma o Estádio do Café ou até por ser um estádio mais acanhado. O Londrina chegou a mandar jogos lá em outras ocasiões, né? Mas normalmente era no Café, né? Aquela com uma matéria do ano passado do GE. O Estádio do Café vem passando por reformas ao longo desse ano. Mas porque às vezes tem aquela coisa, né? Vou colocar num estádio mais acanhado, né? A torcida faz pressão, tal, pode dar certo. Dentro dessa Série C tá dando certo, né? A Londrina faz uma boa campanha. E quando chegar na fase aguda da competição, creio que o Londrina vai se classificar. Tirar ponto do Londrina lá não vai ser moleza, não. Ô Carlão, até aproveitando que a gente tá falando do Guarani, já vamos entrar nesse assunto. Eu quero te perguntar até o que você achou, né, o Roger vem sendo muito criticado, porque tentou se criar, né, um clima de derby, acho que só na cabeça dele mesmo. Acho que o Roger foi um pouco acima ontem, tanto que ele foi expulso. Mas antes disso, de você falar do Roger e do jogo, vamos ouvir o professor Marcelo Fernandes valorizando a entrega dos jogadores do Guarani ontem no VGD, fora de casa, empate 1-1 do Bugre. Primeiramente, boa noite a todos, né? Sabíamos que era um jogo muito difícil aqui, né? Em seus domínios, ainda mais tiraram o jogo do Café, trouxeram para cá um campo mais reduzido, né? Torcida perto, sabíamos da força que o Londrina tem aqui dentro, né? E a equipe vem muito bem, né? Eu não gostei do começo do jogo, nossa equipe não entrou focada como tinha que entrar. Os 20 primeiros minutos foram muito difíceis, nosso goleiro salvou uma bola logo de cara. Seria um lance, com certeza, poderia complicar com o resto do jogo. Mas depois acertamos. A equipe se postou bem, acertou a marcação, porque o meia dele estava jogando perto do centroavante e causou essa dúvida na gente no começo. A partir dos 20 minutos a equipe se portou melhor. E sabíamos que tínhamos que saber sofrer aqui e tentar conquistar uma vitória através de uma bola, principalmente pelo Emerson e o Cicinho, né, que são os nossos dois escapes, né, que são bem ofensivos. Mas o campo também não ajudou muito. O campo hoje, acho que o jogo, se fosse um campo melhor, o jogo seria mais técnico, entendeu? Foi um jogo mais aceso em virtude do campo, mas não tenho o que reclamar não. Ponto importante contra uma grande equipe aqui. A Série C é muito difícil. Saímos para jogar já o nosso terceiro jogo fora e de 9 pontos conseguimos 5 e continuamos a nossa batalha. Tem muita coisa ainda para a gente fazer e tem muito campeonato pela frente. Muito bem, tá então o professor Marcelo Fernandes valorizando o ponto fora de casa e justamente entrando aí, né, nesse contexto da escolha do campo, a opção do Londrina de não jogar no Estádio do Café e sim jogar no VGD, onde é um campo mais acanhado e tem sido a opção do clube nesse ano, Carlão. Eu acho que a pressão no início do jogo, ela tem que ser tratada como normal, né? Até por este ambiente, por este clima que o Londrina costuma criar, né, nos jogos diante da sua torcida. O Guarani levou um susto, né, com segundos de jogo, quase que toma o gol, aí o Andrei fez uma defesa. Tomasse o gol ali, poderia refletir muito no desempenho da equipe no decorrer da partida, mas depois o Guarani assentou, teve oportunidades também, teve uma com o Cicinho, né, que ele pega a chapada e a bola vai por cima. No segundo tempo, gostei do poder de reação, né, o Guarani toma o gol, mas rapidamente já conseguiu empatar a partida, não deixou Londrina desfrutar da vantagem, porque se leva 1-0 até a reta final, fica mais difícil também.
Ponto positivo pro cabeceio do Rafael, que golaço, né? Se existe um golaço de cabeça, ontem a gente pode colocar, lembrou Jardel nos áureos tempos, né? Foi lá no último andar e conseguiu o cabeceio. O Guarani ainda sofreu uma pressão no final, bola na trave, mas eu acho que é um momento que a gente tem que valorizar, né? Esse crescimento do Guarani, essa personalidade de jogar fora de casa contra uma equipe postulante, o não perder, o acostumar a não perder também tem que ser valorizado, né? Porque já são 6 jogos e ontem um empate diferente, né? Porque é um empate fora de casa, com toda uma pressão, com todo um contexto envolvido. Mas mostra que o Guarani, eu tenho falado aqui sempre, eu creio que é questão de tempo o Guarani entrar no bloco dos 8. Tem que confirmar esse ponto vencendo o Ituano, né? Porque aí sim você consolida o ponto conquistado fora de casa, você valoriza esse ponto fora de casa. E o Guarani no Brinco de Ouro tem se mostrado bastante forte. Eu acho que é um empate sim para comemorar, para saborear, com um ajuste sem dúvida alguma, né? Ali alguma falta de conversa no sistema defensivo, mas o Guarani está em ascensão. Tudo bem, um pontinho que não coloca o Guarani entre os 8, tá ali na 10ª posição, mas um pontinho que pouca gente vai conquistar lá em Londrina, e o Guarani conquistou. O Guarani chega a 15 pontos, são 6 jogos de invencibilidade, né? 3 empates, 3 vitórias. Essas 3 vitórias foram seguidas e agora esse duelo contra o Londrina. O Guarani volta a campo em casa contra a equipe do Ituano. Então, essa sequência é muito importante de confrontos contra times que são adversários diretos, né? O CSA era um adversário direto, o Londrina também é um adversário direto. Então, de 6 pontos, já nessa sequência difícil, o Guarani conquistou 4. Importante, né, Carlão? Ter um bom aproveitamento, se possível, nos jogos no Brinco de Ouro, né? O Guarani tem que extrair um aproveitamento impecável aí no Brinco de Ouro, porque acho que esse que vai ser o caminho para conseguir aí acessar o G8 até o fim da primeira fase, né? Júlio, como manda a cartilha, né? Conquistar as vitórias em casa, né? Claro que você não vai vencer sempre, mas a maioria dos jogos precisa vencer, tem a necessidade de vencer, uma vez que você sonha com classificação. E fora de casa, beliscar, como o Guarani beliscou diante do Londrina, como o Guarani beliscou diante do Retrô. Fora de casa, contra equipes mais fortes ou contra equipes do mesmo nível, buscar um empatezinho. Contra equipes mais frágeis, jogando fora de casa, uma vitória. Foi assim, né, lá em Recife. E vai se construindo uma campanha, né? Uma campanha de recuperação. Infelizmente o Guarani começou muito mal a Série C, porque a esta altura do campeonato já poderia estar entre os 8. Mas aí houve a janela, a diretoria foi pontual nos reforços, né, apostando na experiência, encontrou um homem-gol, que é importante, encontrou um camisa 10, né, eu sempre falava aqui nos momentos de dificuldade do Guarani, o Guarani precisava de referência, precisava de jogadores que causam impacto no adversário, e o Diego Torres causa impacto, né, o Cicinho causa impacto. O Cicinho é um cara que construiu a carreira dele na Europa, né? Então é um jogador conhecido, é um jogador de Liga dos Campeões, né? Não é fácil você permanecer tanto tempo na Europa, e o Cicinho tem essa ligação com o futebol búlgaro. Aí traz um atacante que cheira gol, né? Que é o Bruno Santos, já chegou dando esta resposta, né? Marcando gols. E aí, diante desse contexto, você vai passando confiança aos jogadores que já estavam aí, né? Jogadores que estavam feridos, jogadores que estavam com medo de atuar. Aí, de repente, chega a experiência, chega os jogadores rodados são apresentados, as vitórias acontecem, fora de casa, pega um empatezinho aqui e acolá. Isso vai dando confiança para quem estava aí, para quem estava mal, né? Tanto é que cresceu o futebol do Emerson, o futebol do Rafael Rodrigues cresceu, Matheus Sarará também fazendo bom jogo, o próprio Andrei, que chegou sob questionamentos também, ontem já fez defesas importantes, defesas que salvaram o Guarani. E aí a boa fase, o futebol é estado de espírito. Então no começo do campeonato, se a bola entrava na trave, batia na trave e entrava, dessa vez não, ela bate na trave e sai. Então isso é reflexo de que a boa fase está aí, o bom momento está aí, o Guarani está em evolução, e permanecer nessa batida, beliscar a coisinha fora, um pontinho, vitória, e em casa sempre permanecer com esta regularidade de 3 pontos, o Guarani vai entrar entre os 8. E aí, meu amigo, entre os 8 é um outro campeonato, a torcida abraça, o Brinco de Ouro é uma força do Guarani, né? Então aí é um campeonato que pode mudar e a gente colocar o Guarani daqui a pouquinho, credenciar o Guarani como um time favorito, um time candidato a subir. Perfeitamente. Mandando aqui um abraço pra galera que tá participando aqui.
A turma segue falando do Guarani. Ontem mais uma boa atuação do goleiro Andrei. Isso precisa ser falado, né? É um jogador que eu gostava no começo, mas vem se consolidando como titular. Verdade, o Andrei ontem jogou bem, também achei. Aqui outras mensagens aí da galera falando de Mundial. Eu vou deixar para ler daqui a pouco. Só mandar um abraço aqui pro Luiz. O Guarani melhorou demais com os reforços. Mas o que vocês acharam do time sem o Natan? Essa formação me parece ser legal para jogos fora de casa. O Marcelo Fernandes manteve, né? Ele manteve a formação aí com três zagueiros, só que com o Sarará avançado e o Alisson entrou depois na vaga que seria do Natan, foi recuado e depois ele desfez a formação no segundo tempo, né, Carlão? E aí o time ficou mais ofensivo, né? Quando você tem jogadores versáteis, né? O famoso zagueiro de qualidade, você pode colocar esse zagueiro no meio campo devido à circunstância do jogo. Em outros momentos, um volante pode ser recuado também. Esse negócio dessas formações, essas numerologias, né? É claro que para começar o jogo, você começa assim, né? Mas no decorrer do jogo, várias situações vão aparecendo, né? De repente você faz uma primeira linha com 5 jogadores, aí em determinado momento, quando você está com a posse de bola, você desfaz essa linha, e se você está com 3 zagueiros, você passa a ter 2, porque um zagueiro passa a ser um volante, passa a ser um jogador de criação. Mas é importante sim, o Marcelo Fernandes conta com jogadores versáteis, conta com jogadores que podem fazer várias funções dentro de um jogo, e é isso que ele está fazendo. E ontem deu muito certo sim, o Guarani pegou um ponto importante. É verdade, temos que valorizar o Andrei. O Andrei, se não passava confiança antes de começar, nesse momento, né, quando ele chegou ao Guarani, aquele jogo em Caxias, né, foi muito mal, outros jogos ele acabou titubeando. Hoje não, já pegou confiança, já passa segurança e tem sido um cara importante como foi ontem em Londrina. Importante ter no elenco jogadores versáteis. O futebol hoje mudou, o futebol hoje é muito físico, né, muito jogo de imposição física, e contar com jogadores versáteis, intensos, isso é muito bom para se construir um grupo vitorioso, e o Guarani hoje conta com esse tipo de jogador. 11h45, intervalo aqui no CBN Esportes. Voltamos daqui a pouco com informações também da Ponte Preta, que entra em campo hoje. A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil ficou com bronze na disputa da Copa América Feminina de Vôlei. O Brasil caiu diante da Argentina, que estava com a principal equipe. Aliás, a Argentina que ficou com um título, encerrada a Copa América Feminina de Vôlei. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 48 minutos. Hoje, 7h30, tem Ponte Preta em campo contra o Tombense.
a Macaca vai em busca da recuperação dentro de casa, né? Conseguiu uma vitória fora de casa contra o Maringá no último compromisso da Série C, mas no Majestoso vem já de 3 jogos sem vitória, 2 derrotas, um empate contra o ABC. A Ponte também entra em campo pressionada pela vitória do Caxias, né? O Caxias fez 3-2 contra o CSA, chegou a 24 pontos. Então, se a Ponte quiser aí seguir nessa disputa contra o Caxias pela liderança, precisa vencer, porque hoje a diferença é de 4 pontos. Carlão de Freitas, teremos prováveis mudanças na escalação da Ponte e uma provável escalação tem a volta do Elvis, mas sem tirar o Everton Brito. Seria um time com o Diogo Silva no gol, Maguinho, Wanderson, Emerson e Arthur, Lucas Cândido, Dudu e Elvis, Everton Brito, Jean Dias e Gé. Então Elvis entraria na vaga do Léo Kovic, o Arthur voltaria a ser um lateral esquerdo, e aí o time volta aí a uma formação, né, um 4-3-3, com Emerson como zagueiro e não como um líbero ali, com o Arthur também fazendo a função de zagueiro, como foi contra o Maringá. Seria uma mudança tática do Valentim para esse compromisso contra o Tombense, que não vem fazendo um bom campeonato. Tombense não vence a 6 jogos, está ali perigando entrar também na zona de rebaixamento. Carlão. Olha, Júlio, é assim, o Alberto, a gente percebe que ele gosta de atuar com o esquema de 3 zagueiros. A Ponte tem feito bons jogos ou conquistado os melhores resultados atuando nesse esquema. Acontece que hoje é dentro de casa, contra o adversário mais frágil, e a vitória pode significar muita coisa para a Macaca. Em primeiro lugar, exorcizar esse fantasma do Moisés Lucarelli. Em segundo lugar, encaminhar a classificação. Eu acho que com 23 pontos você já começa a dar sinais de uma classificação antecipada e daria muita tranquilidade ao elenco, né? E dar essa resposta à torcida, né? Embora tenha vencido lá em Maringá, mas a torcida ela está sequiosa por boas participações em casa, né? Um time alegre, um time ofensivo, um time com variações, um time impositivo, né? E a Ponte, apesar da imposição dos últimos jogos dentro de casa, ela não tem eficácia, é um time com pouca qualidade. Então, por isso, hoje ele aposta no esquema convencional, né, com 3 atacantes mais o Elvis, mantém o Everton Brito até para ter esse jogador do 1 contra 1, um jogador com velocidade pelos lados, aliado ao Jean Dias também, e o Gé à frente. E com o Elvis dentro de casa, ele é essencial. Se na semana passada nós falávamos que era até prudente deixar o Elvis de fora, como o Alberto entendeu assim e sequer colocou o jogador, até pela característica de jogo, não era uma característica para o Elvis, foi um jogo que não se encaixou com o Elvis, não se encaixava no interior paranaense, mas hoje não, é um jogo em que a Ponte necessita do camisa 10, que é o cara que articula, é o cara que organiza, que num passe ele pode desmoronar um sistema defensivo, e concordo com essa escalação, e até a permanência do Everton Brito, que é um jogador, nós falávamos de múltiplas funções agora há pouco do Guarani, e o Everton Brito é esse cara, é um atacante, mas que faz muito bem a recomposição. Eu acho que o Everton precisa ter um pouco mais de intimidade com o gol, apesar de ter marcado gols nesta Série C, mas por atuar na frente eu acho que a média tem que ser maior do Everton, mas é um jogador que tem ajudado demais o Alberto Valentim e acho que por isso ele ganha esta oportunidade entre os titulares. Obrigação total da Ponte Preta vencer, até para permanecer com este esquema, com este ambiente um pouco mais tranquilo, depois de pagamentos de salários, vitória em Maringá e uma vitória hoje em Campinas, eu acho que confirmaria este momento de plenitude da Macaca. Perfeitamente, né? O Carlão citou a questão do pagamento dos salários, né? Na semana passada tivemos uma semana bem caótica em relação a isso. A Ponte Preta sofreu com atrasos. Informamos aqui na sexta-feira, né? Que o pagamento foi realizado aí para os jogadores, para o departamento de futebol. A Ponte ainda agora tentando ainda organizar, né, o dia a dia, os pagamentos em relação aos funcionários e demais colaboradores. É importante manter as contas em dias para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, Ponte e Tombense com transmissão da CBN hoje às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Só o 4º duelo, né? Ponte e Tombense não é um duelo tão antigo assim, até porque o Tombense emergiu também para o futebol há pouco tempo. Então são 4 jogos ao longo aí da história, uma vitória para cada lado, 2 empates, um duelo equilibrado aí. O Tombense não vive bom momento no campeonato. Deixa eu dar um alô aqui na galera do nosso WhatsApp. Bom dia, JN Galã de Freitas, tamo junto em Charonal. Fluminense ganha do Chelsea
se jogar de igual contra o Palmeiras, porque eles são com raça e aura de vencedor. Cristiano Salvione, de Sumaré. Eu gosto desse termo aura de vencedor, né? O Fluminense tá com a aura de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho tá surfando na onda, né? Tá fazendo uma grande Copa do Mundo de Clubes. E o Renato tem muito disso, né? De se autovalorizar. Mas eu ainda acho que eu ainda não esqueço outros grandes trabalhos que o Renato decepcionou, né, Carlão? Ele teve, assim, uma trajetória brilhante no Grêmio, mas o Renato teve outros trabalhos que ele não foi bem, né? A gente pega o exemplo no Flamengo, ele decepcionou no Vasco, ele também decepcionou. Acho que teve uma passagem no Bahia, no futebol nordestino. Antes de ele se firmar no Grêmio, né, em 2016, 2017, ele perambulou, né? Ele não conseguiu realizar, assim, trabalhos marcantes, né? Como aconteceu no Grêmio e agora no Fluminense, né? Porque no Flamengo, os números do Renato no Flamengo foram bons números, foram positivos. Aquela derrota pro Palmeiras e da maneira como aconteceu, o nível de atuação do Flamengo naquele instante também não ajudou. O grau de exigência do Flamengo é gigantesco, né? E por isso ele saiu lá da Gávea. Mas os números do Renato foram bons também nos tempos de rubro-negro. É verdade, assim, E ele tá no direito dele também de se valorizar, porque o Mundial do Fluminense é muito bom até aqui. Carlão, o Lancelotti não treinava um time da Inglaterra, Léo do Centro. Não, ele acompanhava o Carlo, né? Como auxiliar. E é um novato, né? 35 anos, né? Tem o David, é um novato. Sim. Eles trabalharam juntos no Everton, né? Inclusive foi o melhor momento da carreira do Richarlison no futebol inglês. Foi quando eles eram comandados aí pela família Ancelotti. Mas como técnico efetivo, viu, Léo? Vai ser o primeiro trabalho dele. Ele foi auxiliar ele foi preparador físico, né? Começa a carreira como preparador físico auxiliar. E aí no Bayern, em 2016, ele vira auxiliar do pai, né? Aí acompanha o Carlo Ancelotti no Napoli, no Everton e nos 5 anos de Real Madrid. E inicialmente não viria para a seleção brasileira, justamente para seguir a carreira como técnico, mas teve um acordo lá e ele topou fazer parte da comissão técnica do pai na seleção. E agora esse convite para ser o primeiro trabalho dele efetivo como técnico. Bom dia, Júlio. O lado ruim da classificação do Fluminense é ter que suportar a marra do Renato Gaúcho. Eloir Pianca mandando aqui justamente o que eu acabei de falar, né, Eloir? Ele tem essa coisa da autopromoção, né? Júlio, bom dia. Permita-me uma mensagem mais longa a respeito da Taça das Favelas. Eu acompanho futebol amador de perto, incluindo a Taça. Entendo que essa competição, que aliás, EPTV faz uma cobertura maravilhosa, serve como oportunidade para jovens das comunidades. Sendo assim, muitas vezes se torna injusto quando uma equipe que já disputa campeonatos de base como o Vila Bela, que é o Granada, entra na competição. Nesse momento, por exemplo, estão na segunda fase da Paulista Cup. Nada contra o projeto, mas acaba ficando desproporcional com os demais. Não à toa, a terceira final da competição deveria existir por parte da organização filtro de atletas que já competem em torneios de base. Abraço, é o Renato Alves. Hoje falando mais sério, né, Renato? Obrigado pela participação aqui pelo nosso WhatsApp. Renato Gaúcho, quando o Grêmio perdeu pro JJ no Flamengo, uma vez disse: também com um time desse é fácil. Depois foi pro Flamengo e não achou nada. Vou mandar aqui o Cristiano, é verdade, bem lembrado. O Dunga. Opa, será aquele? Será? Dunga era bom jogador, hein, Carlão? Craque, na função dele, craque, importantíssimo. E foi um técnico ok, como na seleção brasileira. A primeira passagem foi boa. Foi campeão de... Pena aquele jogo, né? Nossa, mãe, ia falar, mas aquele jogo bobo, né? Contra a Holanda que nós perdemos, nossa. Felipe Melo e Júlio César. O primeiro tempo tão bom, né? O Dunga mandou aqui, preciso me atualizar sobre o Campeonato Brasileiro. Fiquei por fora. Todo mundo acostumou com a Copa do Mundo, mas durante a semana a gente vai falar aqui de Campeonato Brasileiro. A ressaca é duro mesmo, né? Não só
Isso acontece muito quando tem a Copa do Mundo, né? Aquela volta, nossa. Aquela volta, ela até engrenar é difícil. Ainda que a última foi no fim do ano, né, Carlão? Aí ajudou um pouco, né? Mas a ressaca pós-Copa, mesmo sendo de clubes, 4 torcidas envolvidas, mas aí tem secadores, tem os que gostam de futebol, ou seja, acaba todo mundo participando. E a ressaca também vai ser difícil. O Vinícius tá mandando aqui, pessoal, não vão falar do pódio do Hülkenberg. Cara, eu não vi a corrida, foi Silverstone, né, nesse fim de semana. Eu não consegui ver a corrida, eu só vi a classificação e o tempo de prova. O Norris e o Piastri. Bom, a dobradinha da McLaren tem sido constante nesse ano, né? A McLaren deve levar o Mundial dos Construtores, também acho que o campeão sai aqui de Norris e Piastri. Mas o Hülkenberg com a Sauber, ele conseguiu ficar na frente do Hamilton, do Verstappen. Tinha mais alguém que tinha feito um top 10 aí e estava bem, enfim, não lembro, mas eu sei que ele conseguiu aí terminar na frente do Hamilton. O Hamilton estava visando aí um pódio, o Hülkenberg foi quem ficou com o 3º lugar. O nosso Bortoleto não concluiu a prova, né? O Bortoleto não conseguiu, abandonou, não conseguiu concluir, mas, primeiro pódio da carreira do Hülkenberg, segurando o Hamilton ali até o final, na casa do Hamilton, né, no Reino Unido. Então foi um baita resultado, viu, Vinícius? Eu não vi, cara, ele tá mandando aqui que foi a melhor corrida do ano, até por conta ontem da Taça das Savelas, dos compromissos profissionais, eu não consegui acompanhar a corrida ao vivo, mas eu vou dar uma olhada aqui nos highlights pra ver o que teve de melhor na prova. Mas o nosso ouvinte aqui, o Vinícius, fanático por Fórmula 1, mandou pra gente. Carlão, 4 horas tem arena, né? 4 horas tem arena. E amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Amanhã, dia de Fluminense e Chelsea. Quarta-feira tem Real Madrid e PSG na Copa do Mundo de Clubes aqui na CBN. Voltamos amanhã. Grande semana para todos vocês. Um abraço. CBN Esportes Campinas.